ter a compreensão de que a velocidade da imaginação e a formação coerente de acordo com aquilo que é predisposto para análise crítico em todos os elementos científicos e bases sociais, onde fazem parte as maiores mentes do planeta, ter a compreensão de que a realidade, afinal de contas, porém não imaginativa ou imaginária, não é concernente à percepção de tudo quanto nós, homens e humanos, meros mortais, percebemos sobre aquilo que nós podemos tocar, ver, ouvir, cheirar. Então, tendo essa compreensão, segundo, por exemplo, o grande Nobel cientista Albert Einstein, um homem que inventou a luz pela percepção do comportamento divergente das suas ondas vibracionais em termos de análises, métodos científicos, onde percebeu-se que a influência da consciência pelo comportamento eletrônico do próprio eletrão em volta da órbita do núcleo do átomo tem a característica oscilatória quando não é observável ou não está sendo observado por um observador específico notável em sua composição. No entanto, porém, quando alguém se predispõe, ou algum olhar, alguma consciência humana se predispõe em observar o comportamento do mesmo, a influência perceptível sobre aquele que olha e aquele que está sendo observado torna-se então visível e notório, nos dando a compreensão, a realidade de que as leis físicas globais e as leis físicas clássicas de tudo quanto nós viemos aprendendo ao longo do tempo, quando ainda tudo era nada e nada era tudo, onde Isaac Newton, juntamente com René Descartes, o grande matemático, chegaram à conclusão de que a ação efetuada por um elemento não está sendo influenciada por uma outra obra externa, nem sequer está sendo influenciada por uma causa que não seja a dela mesma, ou seja, em que a ação e reação são elementos da mesma matéria e não matéria e energia, em que a nossa consciência, a nossa energia não tem influência sobre a matéria. Esse pensamento clássico que fundamentou e tornou base a física clássica, que por muitos anos foi estudado e consequentemente as pessoas foram tendo a compreensão de que nenhum destino pode ser mudado pelas suas próprias habilidades, a menos que haja alguma casualidade de sorte em sua rotina para mudar aquilo que é a sua vida, ou seja, que as pessoas estavam predestinadas a ser o que elas nasceram para ser e não que podiam construir a sua vida em base naquilo que eles gostariam de ser. Então, quando se observou com a teoria revolucionária de Albert Einstein sobre os prótons, os nêutrons, as partículas subatômicas, e começou a observar-se os fótons, as massas da luz, quando percebeu-se que, afinal de contas, a luz, além de espectro, tinha massa, e a partir daí surgiu a teoria da bomba atômica. Nessa perspectiva, compreendeu-se que nenhuma ação o homem pode fazer se não for medido ou ordenado pela sua mente, ou seja, que a mente e a matéria, ou melhor, a consciência e a matéria, ou melhor, a matéria e a energia são exatamente a mesma coisa, em que a diferença que existe entre elas é que uma está num grau de vibração maior do que a outra. E com essa perspectiva, a neurobiologia, assim como a física quântica, trouxeram a definição revolucionária de que a matéria é a condensação de energia em uma baixa frequência, ou seja, tudo que pode ser apalpável, tocável, tudo que pode ser empurrado
existe em um plano invisível, vibracional, em uma frequência tão alta que parece inexistente. Ou seja, a teoria de mundos paralelos, a probabilidade de milhares de caminhos universais em mundos que poderiam existir, mas não existem hoje, são fatos reais, são coisas que de fato existem, porém inexplicável aos olhos nus ou aquilo que se pode compreender como ser humano, porque a humanidade, como sendo o corpo do homem legado à Terra, o reino da física, o reino da materialização, não pode compreender a frequência energética em uma elevada vibração, porque isso faz parte do místico invisível, do místico espiritual. No entanto, percebe-se que se olharmos e fazermos alguma interferência ou fazermos alguma comparação entre aquilo que fala a física clássica inventada e fundada por Isaac Newton e René Descartes há anos atrás, e olhamos a nova evolução da ciência, a neurociência em si, a quântica, e fazemos um teste hipnótico em uma determinada pessoa com relação ao empuxo de uma mesa, percebemos que se um elemento que está parado em um determinado espaço sem nenhuma influência de forças externas, em nenhum momento terá algum deslize ou alguma variação no seu deslocamento, já que nenhuma força está sendo aplicada a ela. No entanto, não há deslocamento nem movimento ao longo do tempo fora dessa influência. Mas se um indivíduo, porventura, em sua sã consciência, decidir exercer uma força sobre este elemento e este elemento se deslocar de um ponto para outro, percebe-se que houve aí um elemento que foi colocado em ação, e esse elemento nós chamamos de uma lei, e ela é a primeira lei das leis herméuticas, que é efeito, causa e efeito. Efeito e causa. O que acontece? Efeito e causa diz que existe uma casualidade para todos os efeitos, ou seja, existe uma consequência para cada ação e uma ação para cada consequência. Ou melhor, não existe a probabilidade de haver algum resultado sem haver alguma ação antes desse resultado. No entanto, a ação seria a causa e o efeito seria o resultado da ação. Ok, o homem em sua sã consciência fez uma ação, empurrou a mesa e a mesa moveu-se de um ponto para outro. O movimento ou deslocamento da mesa de um ponto X para um ponto Y é o efeito, que é o resultado da ação executada pelo homem. Mas se entrarmos para a física clássica de René Descartes e Isaac Newton, poderíamos perceber que nenhuma influência tem a mente do homem sobre o empuxo na mesa, senão simplesmente uma decisão do destino. Porque, segundo a física clássica, não há interferência, não há ligação entre a matéria e a energia. Porém, mas quando olhamos para aquilo que é a física quântica, e não só, quando fizermos testes hipnóticos, percebemos que se em algum momento um hipnoterapeuta hipnotizar este homem e dar a ordem que ele não tem força suficiente para empurrar a mesa que foi empurrado horas atrás por ele, perceberemos que por mais que esse homem tente empurrar essa mesa, jamais conseguirá fazê-lo. Isso porque por causa da sugestão que foi dada à sua mente em uma fase hipnótica, quando estava em uma frequência de energia teta ou alfa, se assim podemos considerar. Então, o que significa que a causa que trouxe a existência do empurro ou empuxo pela mesa não veio de nenhuma ordem do destino, nem algo diferente da matéria, da energia, já que a mente é energia, né? A nossa mente é uma consciência pura, a consciência e energia do todo. Com essa teoria, com esse esclarecimento, nós conseguimos agora perceber que o mundo em que nós vivemos, que é chamado reino terrestre, que na verdade é reino material, onde tudo se torna impresso,
e nada se pode ser invisível, porque é o reino terrestre, é onde o céu se materializa e o espírito se manifesta no material. Então, aquilo que nós conseguimos ver, tocar, aquilo que nós chamamos de real, é simplesmente uma percepção ou uma visão óptica de nós mesmos, já que nós ouvimos, ou melhor, já que nós percebemos segundo aquilo que nós entendemos. A nossa compreensão das coisas determina o quanto nós vamos perceber ao longo daquilo que nós vamos viver. Então, se eu tenho uma percepção de algo errado sobre algo, por mais que seja certo para o todo, eu vou perceber de forma errada, porque é a minha percepção. Então, o mundo é isso, o mundo não existe, o mundo não é, ou melhor, o mundo existe, mas ele não é real. Por que não é real? Porque algo que é real não pode ser ameaçado. Algo que é real não deixa de ser nunca. Mas nós olhamos para o mundo e percebemos que tudo que existe pode deixar de ser. Por quê? Porque o universo é mental. E essa é uma das primeiras das leis hermenêuticas. As leis hermenêuticas, fabulosas leis hermenêuticas. O que acontece? Tudo que existe foi originado de uma mente. As mentes criaram aquilo que nós chamamos de realidade. E se as mentes criaram aquilo que nós chamamos de realidade, a causa é a única coisa real que existe na criação. Então, com essa teoria fabulosa, essa teoria quântica da realidade, nós conseguimos perceber que, de acordo com aquilo que nós chamamos ser real, nós podemos de fato influenciar e manipular as coisas que nós queremos. Então, eu quero falar com vocês de um jeito mais profundo e maduro, para que vós que me ouvem compreendam de fato que a realidade pode ser manipulada, que a realidade pode ser alterada, que a realidade que você vive hoje, ela não é real. Olha que engraçado, porque nós chamamos de realidade, mas ela não é real, mas ela é realidade. Por que dar um nome de realidade em algo que não é real? Você consegue me dizer por que chamam de realidade em algo que não é real? Porque as pessoas, elas precisam dar nome às coisas. Só que a questão é, a pessoa dá nome nas coisas de acordo com aquilo que ele entende sobre ela, de acordo com aquilo que ele quer que seja essa coisa e de acordo com a mensagem que ele quer passar para os outros. Quando chamam de realidade aquilo que não é real, não é como se a pessoa que determinou esse nome não soubesse a verdade das coisas, mas é um estado de manipulação. Porque se nós considerar a realidade que nós vivemos como algo real, a nossa mente em si inconscientemente se torna presa dessa realidade, mas não sendo ela real. Isso é a mesma coisa do loop mental que acontece em nossa mente. Por exemplo, vamos falar do tempo psicológico. O tempo não existe. Alguém já viu o tempo? Alguém sabe como é o tempo? Ninguém sabe como é o tempo. O tempo é psicológico. Se eu dizer que daqui a alguns 5 minutos... Mano, calma aí. O que é 5 minutos? Se não existir relógio, vamos lá. Vamos supor que não existe relógio. Não existe computadores, não existe telefone, não existe nada em que você possa ir e ver que horas são. Quando é que você saberá que são 5 minutos? Nunca. Nunca você saberá que são 5 minutos, nunca você saberá quanto tempo passou, nunca você saberá se já foi um ano, um mês, nunca. Porque simplesmente o tempo não existe. Porque se o tempo fosse real, sem que houvesse qualquer dispositivo chamados
os dispositivos que nós chamamos tal, capazes de determinarem um tempo, se nós teríamos a capacidade de compreender ou analisar o tempo, mas nós não podemos. Por quê? Porque o tempo é uma prisão psicológica. Acontece que antes da queda, no período da queda, nós não tínhamos essa percepção do tempo, porque nós estávamos num estado de mentalidade muito alta. Nós estávamos conectados com o nosso eu superior, o nosso verdadeiro eu, e a nossa mente estava conectada com o agora. E quando nós estamos conectados no agora, nós não temos a percepção do tempo. Por quê? Porque o tempo não existe no agora. Por que o tempo não existe no agora? O tempo não existe no agora porque no agora você não está na mente. No agora você está no teu eu interior. Você está totalmente presente, no estado presente, e você está em harmonia com a natureza, em harmonia com o universo. Quando esse estado se manifesta, que são os maravilhosos chamados estados de iluminação, quando esses estados se manifestam, a nossa mente perde força e nós não podemos mais nos identificar por ela. E quando nós deixamos de nos identificar com a nossa mente, o tempo que nós chamamos de tempo dentro de nós se distorce, porque o tempo surge para dar força à mente. A mente não pode existir sem o tempo, assim como o tempo não pode existir sem a mente. Se um dos dois para, o outro é condicionado, obrigado a parar. No entanto, o tempo não é real. O tempo é uma distorção mental. A distorção mental, a percepção mental de nós mesmos e do espaço em que nós estamos, daquilo que nós fazemos e de tudo que existe e nos faz ter a compreensão de que parece que é real, parece que ela existe, parece que está aí, compreendes? Mas não está. É uma fantasia, é uma imaginação, né? Podemos dizer assim, nós estamos em um estado infinito de fantasia, nós estamos em looping, e essa é a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano, estar em looping, porque quando você está em looping, você está repetindo padrões. Então, por isso é que você ouve as coisas, vê as coisas à tua volta e você acredita ser verdade. A única verdade que é verdade é você. E quando eu falo você, não estou falando você, tipo, teu corpo, tua mão, teus pés. Não, você não é isso. Isso é apenas um receptáculo. Isso é apenas um recipiente, sabe? Eu sempre falo disso nos meus vídeos, eu normalmente dou muitos exemplos com relação a isso. Se você pegar um ferro e um bidão e pôr água nele, o que faz o bidão e o ferro serem, e a garrafa serem úteis? É a água que está dentro dele. Porque se não tiver água, esse bidão e essa garrafa vão simplesmente para o lixo. Ou seja, a essência do bidão e da garrafa é a água. Então, significa que nem o bidão nem a água nem o bidão nem a garrafa tem tanta importância se não houver água neles. Então você não é esse corpo, porque esse corpo não tem importância se o que está dentro dele não estiver. E o que está dentro dele é exatamente você. Você não é esse corpo, você é o que está dentro desse corpo. Você é o que está a usar o corpo. O teu corpo é apenas um avatar que está a receber ordem. Agora, aí está o problema. A pergunta que eu faço aqui é quais são as ordens que você está dando para esse avatar? Quais são as ordens que você está dando para esse avatar? Porque as ordens que você dá ao avatar é exatamente o que o avatar vai fazer. Só que tem um problema. Quer que eu diga qual? É que aquilo que o avatar fazer é o que você vai colher. Então, se você quer viver uma vida diferente da que você está vivendo, você tem que começar a dar ordens no avatar para fazer coisas da vida que você quer viver. Isso é tão simples como fazer 1 mais 1, 2 mais 2, 2 mais 4, 5 mais 5. É matemática.
Porque você não pode fazer as mesmas coisas durante longos e grandes anos e esperar resultados diferentes. Jamais poderás tê-lo. A probabilidade de um ser humano viver a vida que gostaria de viver sem fazer nada é de 0,0000001%. Ou seja, é impossível. A menos que não fazer nada é a vida que você quer viver. Então vai cumprir com a probabilidade. Agora, eu quero que vocês entrem numa profundeza e consigam perceber que eu estou totalmente relaxado enquanto falo com vocês aqui. Porque é assim que nós devemos viver, é para isso que nós nascemos. É por isso que nós vivemos. Óbvio. Eu poderia estar convosco aqui falar atordoadamente, sem qualquer motivo de expressão ou manifestação. Só que não é possível. Porque só estar aqui agora já é manifestação. Porque a manifestação ela é inconsciente. A inconsciência da manifestação traz a realidade da sua coerência de existência. Todas as vezes que percebe que o elemento máximo quer te dizer algo. Há uma coisa que as pessoas não percebem, mas ela é o elemento sine qua non de tudo. Vou te dizer uma coisa. Se você está tentando mudar a tua mente, mudar os teus resultados e não está conseguindo, se você está fazendo isso por longos e longos anos, longos e longos períodos e não está conseguindo, tem um único método, o único e último método que vai funcionar com você. Pare de fazer tudo o que você está fazendo. Pare agora de fazer tudo o que você está fazendo. E faça apenas o que eu vou te dizer. Encontre um ambiente onde existam pessoas que estão fazendo o que você quer fazer, que estão vivendo a vida que você quer viver. E sabe o que você vai fazer? Dê um jeito de fazer parte desse ambiente. Dê um jeito de andar com essas pessoas. Se você conseguir isso, se você conseguir entrar num ambiente onde tem essas pessoas, se você conseguir falar com essas pessoas, andar com essas pessoas, você não precisa esforçar nada, isso vai ser totalmente natural. Só são 6 meses. Em 6 meses você vai se tornar a média dessas pessoas. Em 1 ano você se torna igualzinho. Depois disso você tem a possibilidade de superá-los. Isso pode parecer só palavras fúteis, mas eu quero desafiar você a testar para ver se não funciona. Não existe nenhum método, nenhum meio de mudança mais rápido que o ambiente. Você pode fazer tudo o que você quiser. Tudo que você quiser, mas se você estiver num ambiente errado, se fodeste. Não tem como. Não tem como você alcançar prosperidade fora dessa lógica. É ineficiente, é incoerente, é inelógico, é antimatemático, é antifísico. Sabe por quê? Nós somos seres de energia. E eu sempre falo disso nos meus vídeos, sobre as três grandes leis do universo. Sabes quais são? O universo só faz 3 coisas e vocês não entendem.
ele recebe, amplia, devolve. Se você sentir medo agora, por mais pequeno que seja esse medo, pequeno mesmo, 0,001%, quando você começar a sentir esse medo, o universo vai receber a tua informação, porque a tua emoção é a única forma de se comunicar com o universo. Qualquer emoção que você sinta, independentemente do quão forte ou menos forte estiver, o universo vai perceber. E acredite em mim, quando ele perceber, ele vai receber. Quando ele receber, ele vai te dar 10 vezes mais daquilo. 10 vezes mais. Então você, em vez para falar, você vai sentir medo agora, um pouquinho de medo, mas amanhã você vai receber resultados de uma ampliação de 10 vezes esse sentimento. Então, ter a compreensão disso vai te fazer ter uma vida mais direcionada. A única recomendação que eu deixo para você é simples.